Você que pode, abra sua Bíblia. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5. Para mim ganhar tempo na minha exposição bíblica, eu quero ler somente o verso do número 18, que será o verso que eu irei concluir a minha fala com vocês aqui essa noite. Mas, se possível, ao terminar de ler, quando você se assentar, mantenha sua Bíblia aberta, porque depois de eu fazer uma rápida introdução, eu quero voltar para esse capítulo 5 e discorrer do verso 1 até o verso 18, algumas verdades, algumas características de uma pessoa que possui o Espírito Santo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo do número 5, verso do número 18. Quantos encontraram, digam amém. Amém. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Você pode se assentar, por gentileza, com a Bíblia aberta, adorando ao nome do Senhor. Louvo a Deus pela sua beneficência, pela sua graça em nossa vida, e uma vez mais nos permitir estar aqui nessa casa de oração e ministrar a sua palavra. Também quero louvar a Deus pela vida do pastor Paulo César, nosso amigo. Que Deus abençoe o Senhor, pastor, seu ministério, toda a sua família. Ao pastor também que está aqui, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério. Aos demais irmãos que aqui vieram, que o Senhor possa nos abençoar em Cristo Jesus. Hoje é o encerramento de uma campanha, a qual a temática nos diz: recebam o Espírito Santo. E nós precisamos compreender algumas verdades para que nós possamos entender quem é esse ou aquele que possui o Espírito Santo. Eu vou citar algumas passagens bíblicas, mas todas elas em perfeita harmonia, para que vocês compreendam sobre isso. Eu acredito que essa temática foi retirada do Evangelho segundo João, capítulo 20, verso 22, aonde Jesus, já ressuscitado, ele se apresenta aos seus discípulos e diz: Pai seja convosco. E sobre eles soprou o Espírito Santo. O verso do número 23, Jesus disse: aquele que perdoar, será perdoado. Então só recebe o Espírito Santo, pastor, quem já praticou o ato do arrependimento. E é tão verdade isso, que quando você estuda pneumatologia, que é a doutrina do Espírito, você pode ver também, fala sobre o Espírito no Antigo Testamento, na Velha Aliança. Em Joel capítulo 2, verso do número 13, o povo de Israel está em tamanha desobediência para com o Senhor, e ali o profeta se levanta dizendo: rasgai os vossos corações e não as vossas vestes. O profeta estava proclamando um arrependimento para toda aquela nação. O capítulo 2 é um capítulo com uma chamada de Deus para o povo no que tange o arrependimento. Em Joel 2:28, a promessa da efusão do Espírito, que se cumpre 800 anos depois, em Atos capítulo 2. Aquele episódio do Pentecostes nos diz que depois disso o Senhor enviaria o Espírito Santo. Joel 2:28 diz que depois disso, e eu te pergunto, depois do quê? E a hermenêutica, a Bíblia nos mostra no capítulo 2 da sua narrativa que depois do arrependimento, Deus daria o seu Espírito para aquela nação. Glória a Deus. Passa-se, como eu já disse, 800 anos aproximadamente. Jesus já é assunto ao céu, porque Atos capítulo 1 vai nos dizer isso. Ele redobra esse dito e diz aos discípulos: fiquem em Jerusalém, até que do alto vocês venham receber um revestimento de poder. Eu volto a dizer, João veio antes de Atos. Jesus, ele ressuscitou, apresenta-se para os discípulos. Ele ainda não foi assunto ao céu, mas ele já soprou sobre os discípulos o Espírito Santo. Mas entenda que o Espírito Santo ainda não é dado a todos, mas para os discípulos.
Porque os discípulos, eles passam um período de 3 anos aprendendo com Jesus. É certo que errando e acertando, e nós podemos ver exemplo da vida de Pedro, que nega, mas depois volta e reconhece a Jesus. Mas o certo é que Jesus já tinha soprado o Espírito, porque na vida dos discípulos já havia arrependimento. Então quem pode essa noite receber o Espírito Santo? Aquele que se arrepende. Quem sabe eu prego para alguém que ainda não faz parte da família de Deus, que é um visitante, um congregado dessa igreja, e o Espírito Santo é dado a você, que vai reconhecer a Jesus como teu único e suficiente Salvador. Porque o Espírito Santo, ele foi dado para isso. Em João capítulo 16, Jesus disse: é necessário que eu vá para que o outro Consolador, o Paracleto, ele possa vir e convencer o homem, verso do número 7 e 8, do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo é dado para converter o coração dos pecadores e apontar a obra redentora de Cristo. Há quem diga que o ministério do Espírito Santo é o ministério do holoforte. Por que, pregador? Porque o Espírito Santo não veio para ser conhecido. Ele veio para mostrar e magnificar a obra bendita de Cristo no Calvário. Como se fosse mais ou menos assim: Deus Pai planejou a obra salvífica, Jesus o Filho executou a obra salvífica, e hoje o Deus Espírito Santo, ele convence o homem dessa obra. Uma vez que o Espírito Santo convence o homem passa a o recebê-lo. Porque em 1 Coríntios capítulo 12, verso do número 3, até para o homem reconhecer Jesus como Senhor, é através do auxílio do Espírito Santo. O pregador, ele trabalha de mão dada com o Espírito Santo, porque eu exponho a palavra, mas é o Espírito que aquebranta os corações. É o Espírito que mostra a natureza caída e pecaminosa de cada ser humano e mostra que somente há um caminho, uma verdade e uma vida, e é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem, Jesus Cristo, o homem. Então entenda que o Espírito Santo é dado a quem já se arrependeu. E se você essa noite faz parte desse grupo que já se arrependeu, eu digo: você não se arrependeu por mérito próprio, foi uma ação do Espírito Santo. Só que quando você se arrepende, abandona o pecado, você passa a ser uma nova criatura. Segundo Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E nós somos uma nova criatura. Por quê? 1 Coríntios 3,16, Paulo diz: porque hoje nós somos templo e morada do Espírito Santo. Para você entender isso, Paulo diz aos Efésios, a carta qual eu escolhi para ler, no capítulo 1, verso 13 e 14, a respeito de quem reconhece Jesus como Salvador, ele agora recebe um selo, um penhor, uma garantia. Que garantia é essa? Filipenses 1 e 6, que aquele que começou a boa obra é fiel para aperfeiçoá-la até no dia do Senhor. É Deus gritando no céu e dizendo: quando você se arrepende, eu não te deixo sozinho, eu te dou o meu Espírito, e esse Espírito orienta a igreja, santifica a igreja, guia a igreja no caminho da verdade, no caminho de luz, num caminho reto de justiça e santidade. Então entenda que em Atos capítulo 2, os discípulos têm o Espírito, mas é necessário eles perseverarem 10 dias em oração. E eles perseveram, aproximadamente 120 crentes. Em Atos 2, os irmãos sabem o texto, o Espírito vem. E vem para estar para sempre com a igreja. 2000 anos de cristianismo. E a igreja até hoje não sucumbiu, porque o Espírito Santo está com a igreja. Até hoje há pastores, homens ungidos, membros da igreja do Senhor, porque o Espírito Santo está auxiliando. Nós, através da força do nosso próprio braço, nós já teríamos desistido. Mas quando o Espírito Santo, ele olha nós caídos, e quem sabe nós mesmos não temos nem força
para reagirmos. Aí se aplica Romanos 8:26, quando diz Paulo que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então essa noite eu não preciso dizer receba o Espírito Santo, porque se eu estou pregando para crente salvo, você já tem o Espírito Santo, você já é templo do Espírito Santo. Mas uma vez que você já tem esse Espírito, você precisa buscar ser cheio dele. E haja vista que ser cheio, que é o que eu quero falar aqui essa noite, também está implícito a você buscar o batismo no ou com o Espírito Santo, como vocês queiram chamar, porque você recebe o Espírito quando você se arrepende. Desde o tempo do teu arrependimento até o arrebatamento da igreja, da glorificação, há um período de tempo chamado santificação. E se o Espírito é santo, ele não vive em parede e meia, já foi falado aqui, ele não mora com o pecador, mas ele santifica o templo, para que os homens aí fora possam olhar para você e glorificar ao Deus Pai através das suas obras. As nossas obras têm que ser manifestadas segundo a luz das Sagradas Escrituras. Se o Espírito Santo está em nós precisamos buscar ser cheios desse Espírito. E aqui eu vejo algo que hoje em dia é muito polarizado, pastor. Por quê? Porque tem igrejas que dão muita ênfase à ação do Espírito Santo. E tem outras que deixam o Espírito Santo de lado. No primeiro século foi mais ou menos assim. Ninguém falava sobre a pessoa bendita do Espírito Santo. E eu volto a dizer, ele não veio para trazer glória a si. Até então eu te mostro um exemplo muito claro. Hoje aqui nessa igreja eu já ouvi glória a Deus. Alguém já disse, pastor, glória a Jesus. Mas é difícil você ouvir glória ao Espírito Santo. Porque o Espírito Santo ele não veio para promover glória a Ele. Ele veio para mostrar a Cristo o caminho, mostrar o arrependimento. Glória a Deus. Então entenda que quando você é guiado, cheio pelo Espírito Santo, você aprende sobre ele. E a igreja do primeiro século, nós podemos ver isso no credo apostólico, que eu acredito que é base de todas as igrejas hoje, principalmente as pentecostais. E o credo apostólico começa: creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra. Creio em Deus Filho, que foi concebido de uma maneira miraculosa pela Virgem Maria, que padeceu pela ação de Pôncio Pilato. Creio em Jesus Cristo, que morreu, ressuscitou, mas está hoje à destra do Deus Pai. E quando chega a vez do Espírito Santo, ele só diz: creio no Espírito Santo. Ponto. Aí continua: creio na igreja, creio na Santa Ceia, creio na comunhão dos santos, creio na perseverança dos santos. Errado não está. Mas quando chegou a vez do Espírito Santo, eles não tiveram muita palavra. Porque, como eu disse, tem igrejas que polarizam demais a ação do Espírito e outras de menos. Uma vez chegaram a Billy Graham e falaram: Billy Graham, nós temos um caso sério na nossa igreja. Tem um diácono lá que está sofrendo com a embriaguez. E nós não sabemos como discipulá-lo, não sabemos como corrigi-lo, ou como até mesmo discipliná-lo. Aí Billy Graham fala para esse ancião que vem procurar conselho, dizendo: me diz uma coisa, ele está se embriagando? Sim, nós precisamos disciplinar. Aí Billy Graham disse: e os outros demais membros? Eles estão todos cheios do Espírito Santo? Porque da mesma maneira que Efésios 5:18 nos diz que não é para nós nos embriagar com vinho, manda nós ser cheios do Espírito Santo. Então, se é pecado eu beber, me embriagar com vinho, é pecado eu também não ser cheio do Espírito Santo. E quem sabe isso vai plasmar você, mas é uma realidade. Porque é mandamento: enchei-vos do Espírito. E aqui não é Jesus que enche, aqui não é os apóstolos que enchem, aqui não é o pastor que enche, aqui não é o pregador essa noite no final com uma oração fervorosa que enche. Aqui quem se enche são os próprios crentes, que entendem que precisam ser cheios, que precisam ser revestidos, que precisam ser cheios da presença de Deus. Então não tem como eu olhar tanto para um lado e abandonar o outro. Há um homem, um missionário em 1850, eu estudava a biografia dele hoje, John Wright.
Ele se converteu e foi a ser missionário na Índia. Escute isso. E a sua biografia diz que enquanto ele estava navegando rumo à Índia, ele recebeu um telegrama. E no telegrama que ele recebeu, pastor, estava escrito: John Wright, você é cheio do Espírito Santo? Você está cheio do Espírito Santo? E diz que aquilo perturbou muito John Wright. Ele entrou no seu camarim, no seu lugar, onde ele estava descansando, repousou e começou a pensar: eu estou deixando a minha família, eu estou deixando a minha pátria, eu estou deixando meus amigos, para quem sabe nunca mais vê-lo. Eu estou falando do ano de 1850, era uma viagem, quem sabe, que não teria volta. Mas aquilo balançou com ele e ele começou a pensar: será que eu estou cheio do Espírito Santo? E isso Deus provocou dentro dele um arrependimento genuíno de pecado, e ele começou a confessar seus erros e suas falhas, e ali ele foi cheio do Espírito Santo. Quando ele chegou na Índia, no seu primeiro ano, ele fez uma oração e disse: Senhor Deus, se eu estou cheio do Espírito Santo, me dá no mínimo uma alma por dia. No final do primeiro ano, ele levou a Cristo 370 pessoas. No segundo ano, ele disse: Senhor, se eu estou ainda cheio do Espírito Santo, me dá pelo menos 2 vidas a Cristo por dia. No final do segundo ano, ele levou 700 pessoas para Cristo. No terceiro ano, ele disse: Deus, se ainda eu estou cheio do teu Espírito Santo, me dá no mínimo 1.500 almas. E ele termina aquele ano com um feito de 1.700 almas, uma congregação na Índia. Ele morreu aos 47 anos, novo, mas deixou um legado, chamado como apóstolo da oração, o homem cheio do Espírito Santo. O que eu quero dizer é que se o Espírito veio à igreja, é para a igreja proclamar as verdades divinas. Atos capítulo 1, verso 8, eu volto para a ascensão de Jesus. Jesus disse: eu vou ao Pai, e o Espírito veio, e o Espírito vai dar virtude para vocês proclamarem as verdades do Evangelho, começando em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A igreja tem uma missão de ser cheia do Espírito Santo para levar almas a Cristo, para levar pessoas a Cristo. É impossível, pastor, nós temos essa riqueza, meros vasos de barro que somos, nós possuímos essa riqueza que é o Espírito, e nós não partilharmos com as pessoas que estão do lado de fora. Esse homem, John Wright, ele entende e é bem sucedido na sua missão, porque ele compreende que ele precisaria ser cheio do Espírito Santo. E deixa eu recapitular para mim começar a ministrar dentro do tema que eu tenho no meu coração. Todo arrependido, ele tem o Espírito Santo, mas todo arrependido e salvo precisa ser cheio do Espírito Santo. E como eu posso ser cheio do Espírito Santo, pregador? Olha comigo o verso 1 de Efésios capítulo 5. Olha o que Paulo escreve dizendo àquela igreja, que já tinha o Espírito Santo, que já tinha o penhor, já tinha o selo. Ele diz: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Não tem como você dizer que é cheio do Espírito Santo se você anda segundo a tua vontade. Você tem que ser imitador de Deus. Você tem que andar como Cristo andou. Você tem que pensar como Cristo pensou. E você diz: como isso, pregador? 1 Coríntios 2,16. Paulo diz que nós, a igreja, temos a mente de Cristo. Então sim, tem como nós andarmos segundo as suas pisaduras. Tem como nós sermos imitadores de Deus como filhos amados. Por quê? Porque o Espírito Santo, que é do céu, nos ensina a andar como o céu. Verso 2: e andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus com cheiro suave. Então não é de qualquer forma que você anda com Deus, você anda em amor. Crente cheio do Espírito Santo é quem tem amor, é quem tem piedade, é quem tem misericórdia, é quem consegue perdoar, é quem consegue estender a mão, é quem consegue ver o irmão falhar com ele e amanhã continuar saudando com a paz do Senhor. Eu quero colocar por terra hoje uma tese
desse movimento neopentecostal que tem hoje entrado dentro de muitas igrejas, que ser cheio do Espírito Santo é só falar outras línguas, ser cheio do Espírito Santo é só fazer aviãozinho, ser cheio do Espírito Santo é só rodar e não. Deus fiel, aleluia. De acordo com a palavra de Deus, ser cheio do Espírito Santo é andar como Cristo andou, é amar, é perdoar, isso é ser cheio, é ser piedoso. Você pode falar língua estranha e sair e falar da vizinha. Tem uma frase de John Stott que diz: você pode falar todas as línguas estranhas, mas se você não segurar a tua língua, você não é cheio do Espírito Santo. Você pode ser cheio, você pode ser batizado, porque a evidência primária do batismo com o Espírito Santo é você falar em outras línguas. E Deus tem isso, Jesus é o batizador, é Ele quem batiza. Mas entenda que primeiro você tem que andar conforme as Sagradas Escrituras. E quem guia o crente a andar segundo as Sagradas Escrituras é o próprio Espírito Santo. Se no primeiro século, no credo apostólico, só colocaram creio em Deus, Espírito Santo, eu posso dizer, mais ainda, o Espírito Santo é coigual com o Eterno, consubstancial. O Espírito Santo não é menor que Deus Pai, não é menor que Deus Filho, eles são da mesma sequência, da mesma divindade, eles possuem o mesmo poderio. O Espírito Santo é uma pessoa e ele sente ciúmes de ti. Você vê isso em Tiago capítulo 4, quando Tiago diz que a amizade do mundo é inimizade contra Deus, porque o Espírito Santo que habita em nós sente ciúmes de nós. O Espírito Santo se entristece, porque em Efésios 4:30 Paulo vai dizer que nós não podemos entristecer o Espírito Santo. O Espírito Santo é real, não é uma força ativa de Deus como os mormons pregam. Ele é Deus, é divino, está em nós, e Ele deseja que nós andemos como filhos amados. Então agora você tem o Espírito Santo, amém? Verso 3: mas a prostituição e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeie entre vós, como convém os santos. O Espírito, ele é o quê? Santo. Ele habita no meio de um povo santo. Ele te guia em santidade. 1 Tessalonicenses 4 diz que Deus não me chamou para imundícia, mas para santificação. 1 de Pedro capítulo 1, versos 18 e 19 diz: como é santo aquele que vos chamou, sede também santos. Ou seja, não tem como o cara dizer que é cheio, a mulher dizer que é cheia, se ainda está na prostituição, na impureza, na avareza, ou quem sabe no verso 4 que diz em torpeza ou em chocarrices, como antes vocês viviam. Para você ser cheio do Espírito Santo, você tem que deixar as velhas práticas. Outrora nós éramos inimigos de Deus, destituídos da glória de Deus. Tito capítulo 3, do 3 ao 7 diz que nós estávamos longe de Deus. Efésios capítulo 2 diz que nós estávamos longe, predestinados a uma ira eterna. Mas aí Jesus, ele vem e nos reconcilia por meio da ação de quem? Do Espírito Santo. Glória a Deus. Olha o verso 5 para mim ganhar tempo. Porque bem sabeis isso, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, ou qual que é idólatra, tem herança no reino de Deus. O Espírito Santo, Jesus disse, ele é quem é? É o amigo do noivo. É ele que vai levar a igreja no arrebatamento. Eu não conheço um crente que teve poder de sair voando. Mas naquele dia, naquela hora, naquele momento, 1 Coríntios 15:52 diz que será um abrir e piscar de olhos, não sei como, mas nós vamos. Só vai subir quem é templo do Espírito Santo. Só vai subir quem tem o Espírito Santo. Quem é amigo do Espírito Santo. O amigo está ataviando a noiva para o encontro do noivo. Olha o verso 6, porque hoje em dia tem quem prega ao contrário, mas naquele tempo Paulo já dizia: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Paulo já está aqui denunciando uma heresia braba, que entrou já na igreja do primeiro século e continua hoje. O liberalismo teológico. Viva do jeito que você quiser, ande da maneira que você quiser. Não tem por que você ter compromisso com Deus, se no final Ele salva todos. Heresia, mentira do diabo. Você não anda como você quer, você anda conforme a palavra, segundo o guia Espírito Santo.
Você não fala de acordo com o que você quer, você fala segundo as sãs palavras que é o próprio Espírito que vem testificar no seu coração e coloca na sua boca. Nós precisamos entender isso. Se nós formos dar ouvido a tudo que é pregado e ensinado hoje, muitos que estão dentro da igreja não sobem ao arrebatamento. Mas eu louvo a Deus por uma campanha como essa, receber o Espírito Santo. Você recebe através do arrependimento. Agora tem a manutenção com o Espírito Santo é diferente. Eu posso dizer que ser cheio do Espírito Santo é fácil. Se você até hoje não foi cheio, um dia até o arrebatamento, se você ficar crente, você vai ser cheio. Deus pode te usar. Deixa eu ser bem simples na minha palavra, ele usou até o jumento, ele pode te usar. Só que a diferença é você continuar cheio. A dificuldade é ser cheio todo dia. Porque a unção que Deus derramou hoje não vai servir para mim amanhã, eu tenho que buscar novamente. E já foi falado aqui, Deus só enche quem é vazio. Lembra de 2 Reis, capítulo 4? Aquela viúva diz, vou levar meus filhos, não tenho dinheiro para pagar minha conta. O profeta diz, vai lá, busca vazias. Busca. Enquanto tinha vasilhas vazias, o óleo estava descendo. E quando havia vasilhas vazias, o óleo estava descendo. E assim é nós. Nós precisamos morrer para nós mesmos todos os dias. Nos esvaziar de nós mesmos todos os dias. E assim Deus vai derramar o Espírito Santo sobre nós todos os dias. E eu vou dizer, esse processo de todos os dias não é fácil. Porque tem dia que você acorda desviado, tem dia que você acorda atribulado, mas é aí que você dobra o joelho, você ora a Deus e diz, Senhor, se o teu Espírito ainda está comigo, me ensina a falar a verdade, me ensina a viver em justiça, me ensina a viver em bondade, me ensina a viver de acordo com a tua palavra, para que ninguém te engane. Olha o que Paulo diz. Verso 7, portanto não sejais nem seus companheiros. Irmão, hoje em dia tem pessoas que dizem, irmão, nós temos que amar todo mundo. E realmente, mas nós não precisamos andar com todo mundo, pastor. Nem todo mundo abraça a mesma fé. Nem todo mundo vive a mesma verdade. Nem todo mundo quer pagar o preço. Paulo está dizendo, portanto não sejais nem seus companheiros. Ele não vai nem amigo, ele diz companheiro. Porque o poder de influência é muito grande. É mais fácil alguém lá fora te influenciar para você ir para fora do que você influenciar lá fora alguém para você vir para dentro. Olha o verso 8 que Paulo diz, porque no outro tempo eram trevas. Paulo está dizendo, vocês eram trevas. Olha a linguagem. Você diz que essa mensagem está pesada hoje, mas não está, é Bíblia. Aleluia. Porque em outro tempo vocês eram trevas, mas agora vocês são luz no Senhor. Andai como filhos da luz. Porque o fruto do Espírito está em toda bondade, justiça e verdade. Aprovado o que é agradável a Deus. Então o que é agradável a Deus? É você reprovar as obras frutíferas das trevas lá fora. E você viver conforme as obras manifestam de bondade, justiça e verdade do Espírito Santo. Irmão, você acha que é fácil andar com o Espírito Santo? Não, você acha que foi fácil ser discípulo de Jesus no primeiro século? Você acha que é fácil hoje? Não é fácil. Só que é possível através da ação do próprio Deus. Deus não nos daria um fardo maior do que nós não pudéssemos suportar. Ele sabe que tem como nós andar de acordo com a sua palavra, de acordo com a sua verdade. Olha o verso do número 11. E não comuniqueis com as obras infrutíferas das trevas, mas antes condená-las. Uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, pastor, compreende isso. Pode ser que eu estou pregando para alguém e você não está entendendo nada. Rapaz, eu vou dizer, você corre um grande risco de você ainda não ter o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo compreende essas verdades, porque é dada pela palavra. Se eu estivesse pregando algo para o meu próprio ego, algo para a minha própria altivez, você poderia me reprovar. Mas eu estou expondo a palavra de Deus, um
um conselho de Paulo para a igreja, que serve até os dias de hoje. Se nós quisermos ser cheios do Espírito Santo, nós precisamos condenar as obras das trevas. Como que eu sei quais são as obras das trevas, pregador? É a obra da tua carne. É aquela obra que você praticava antes de ser crente. Aquilo lá é coisa da treva, aquilo lá é coisa do diabo. Muitas das vezes eu nem vou culpar só o diabo, é coisa de você mesmo. Estou sem vergonha. Mas, de acordo com a palavra, nós precisamos condená-las. Verso 12. Porque o que elas fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Irmão, já chegou na rodinha dos crentes? E quando você chega, é duas coisas que acontecem. Ou eles continuam falando a mesma coisa e você dá risada junto e aí já deu. Ou quando ele chegou o crente, eles, opa, isso aqui não dá para falar não, o pastor chegou. Porque sabe que tem um homem de Deus que vai condenar alguma coisa ali. Você já passou por isso? Você chegou ali, a luz chegou, as trevas tem que dizer, opa, vamos dar uma segurada aqui, porque tem alguém que vai condenar. Eu não estou dizendo que o crente tem que ser sensal, que o crente não pode brincar, que o crente tem que ser alegre, mas nós temos que entender o que glorifica a Deus, o que alegra o Espírito Santo, o que edifica a nossa vida, o que mostra a glória de Deus para as pessoas que estão lá fora. Olha o verso 13, isso daqui é coisa para crente. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Eu lembro de Salomão aqui, tudo que Salomão aproveitou, vocês sabem, eu não vou entrar na biografia de Salomão, mas no final da vida dele, em Eclesiastes capítulo 12, verso 14, ele diz bem assim, ó, não tem nada que vai ficar em oculto. Deus vai trazer juízo para todas as coisas, mas todas as obras, sejam más ou sejam boas, a luz de Deus vai manifestar naquele dia. Então se você não quiser hoje com essa palavra mudar, naquele dia Jesus vai te mudar. Olha o verso 14, quem sabe é para você, não precisa da glória. Porque diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Paulo está dizendo, tem alguém que está vivendo nessas práticas, só que ele não está morto, ele está dormindo, está adormecido, e isso é o que eu mais vejo dentro das igrejas. Um sono espiritual, uma dormência espiritual, pessoas que já estão há 50, 100 anos dentro da igreja, que acham que agora a vida é só fazer um feijão e arroz, só pagar o dízimo, ir para o culto, dar a glória, fazer uma socialzinha, vai para casa, amanhã tem de novo, no final do culto vem para frente e recebe oração, mas a vida com Deus vai além disso. A vida com Deus implícita em renúncia, em santidade, em bondade, em uma vida plausível às sagradas escrituras. Por isso que Paulo diz para alguém que essa noite, desperta. É hora de você se levantar, entender que você é templo e morada do Espírito, que Deus não usa o pregador, ou quem sabe você, através do conta-gota. Já viu aquele remedinho que é o conta-gota? Tem pessoa que acha que a unção de Deus é assim, pastor. Mas um dia eu li a obra chamada Estevão, de Círio Santos e Borges, e ele disse que visitou as cataratas do Iguaçu. E ele disse, quando eu avistei as cataratas, Deus ministrou para mim Atos capítulo 2 e disse, o derramamento do meu espírito em Atos 2 é conforme a descida dessas cascatas. Aí eu te pergunto, é um conta-gota? Deus quer derramar das cascatas do Espírito, Deus quer derramar sobre a tua vida aqui essa noite. O problema é que nós nos contentamos com uma gotinha todo dia, sendo que Deus tem muito mais. Deus tem a infusão do Espírito. Aí você olha para a biografia de homens. Eu estou apaixonado por ler biografia de homens e de mulheres que vieram antes de mim, porque isso me inspira. Aí você vê John Wesley, John Fox, John Knox, e aí é só o nome de John Rich, hoje eu estava lendo. Você vê W. Whitfield, você vê tantos homens, mulheres como Celina de Albuquerque, a primeira mulher sendo batizada com o Espírito Santo no Brasil. Você vê que eles foram revolucionários para o seu tempo e para a sua época. Por quê? Não se contentaram com um pouquinho de Deus. Eles foram cheios do Espírito Santo. Eles caminharam de acordo à vontade do Espírito Santo e viveram a plenitude do Espírito Santo. Quem sabe essa noite você só estava se contentando em receber o Espírito. Eu quero dizer, você vai além de receber. Você vai ser cheio do Espírito Santo. Você vai ser batizado com o Espírito Santo. Você vai receber dons do Espírito Santo. Mas é para fazer a diferença
aliança, é para agregar alma, é para a edificação dessa igreja. Aleluia. Deus. Olha o verso 15. Portanto, vede prudentemente como andais. É Paulo dizendo, faça uma análise dentro de você. Não ande como tolo, como nécios. Não ande como pessoas que não têm entendimento, mas sejam sábios. Essa sabedoria o crente precisa obter. Aleluia. Essa sabedoria que o crente precisa ter. Por quê? Verso do número 16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Aleluia. 2 Timóteo capítulo 3, Paulo diz que nos últimos tempos viria a apostasia. Homens seriam amantes de si mesmos, homens presunçosos, arrogantes, mais amigos dos homens do que com Deus. E nós estamos vivendo os últimos dias. E quem é sábio, pastor, olha para esse texto e diz: se tem um grupo se apostatando da fé, eu quero me abraçar com essa fé genuína. Se tem algum grupo que é seguidores de homens mortais, eu quero ser seguidor de Cristo. Aleluia. Porque se hoje em Cascavel, e já veio, mas se hoje vier algum artista gospel, não pode colocar R$100 a entrada, uma grande leva de crente vai ouvi-lo. Mas se você fizer uma campanha de oração de graça para buscar Jesus, não vem. E é difícil falar isso, mas é os dias que nós estamos vivendo. Aí Paulo está dizendo: ei, seja sábio. Os dias são maus. Administre o teu tempo. Viva segundo a vontade de Deus. Porque se você tem um ministério, você quer ser bem sucedido numa obra que Deus tem com a tua vida aqui nessa cidade, nesse estado, no país ou no quadrante do universo, você precisa ser cheio do Espírito Santo. Lembra de John White? John White está vindo para a Índia. Você está cheio do Espírito Santo? Eu entendo que aquele homem só conseguiu tantas e tantas vidas a Cristo porque foram cheios do Espírito Santo. Verso 17, para mim concluir. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E essa pergunta eu faço e você se cala. Você sabe qual é a vontade de Deus para a tua vida? Não, sei que isso é algo sério. Tem gente que está 100 anos na igreja e não sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida. Se você não entende, eu vou te dar um norte. A vontade de Deus na tua vida é que você viva em comunhão com o Espírito Santo. Por que, pregador? Porque o resto é o próprio Espírito que vai te orientar. O próprio Espírito vai te mostrar. Mas qual é a vontade de Deus? Verso 18, Paulo diz: não se embriagueis com vinho. E esse embriagar com vinho, irmãos, é diz: não se contamine com as coisas que eu vos tenho dito. Paulo introduz todo esse assunto para chegar no verso 18 e dizer: olha, eu vou mostrar um exemplo. A pessoa que é bêbada, a pessoa que se embriaga com o vinho, ela perde a lucidez, ela é guiada pelo vinho. E quem vive de acordo com essas coisas está embriagada. Mas aí Paulo diz: mas enchei-vos do Espírito. Se o vinho tem poder de tirar a lucidez e guiar uma pessoa, o Espírito Santo tem poder de te dar lucidez e guiar você também. E guiar de que maneira, pregador? Toda a justiça, bondade e santidade, que é a vontade do Senhor. Então, quando em João capítulo 20, verso do número 22, Jesus soprou o Espírito, era como se Jesus dissesse: a partir de agora vocês vão entender o que é renúncia. Dali para frente, 500 estavam orando no Senado, perseveram o número de 120, porque renúncia. Tem ministério honrado no livro de Atos, Pedro, Tiago, João, coluna da igreja, porque renúncia. Os demais também foram usados, mas não na mesma proporção. Porque não é só ter o Espírito Santo, é se relacionar com o Espírito Santo. Por que Saulo de Tarso, ou Paulo, ele é tão cheio de Deus, tão usado, o maior contador de igreja, um homem que diz assim:
me imite, porque eu imito a Deus. 1 Coríntios capítulo 11, verso 1, leia lá. Ele diz: olha para mim e faz o que eu faço, porque eu sei quem eu estou imitando. Por que ele diz assim? Eu sou um espelho para vocês. É porque ele sabe que a comunhão que ele tem com o Espírito não é brincadeira. A vida que ele tem com o Espírito não é brincadeira. Quando ele escreve todas essas cartas, que hoje é a base do nosso credo teológico, ele vai dizer o quê? Eu entendo que quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Mas quem abraça a fé em Cristo Jesus se glorifica ao nome daquele que morreu e ressuscitou e que irá voltar a buscar a sua igreja. Deus. Eu vou concluir falando por cima o verso 19, 20 e 21. Olha isso. Eu quero saber se você é cheio do Espírito Santo agora. Deus fiel. É a prova de fogo agora. Verso 19. Falando entre vós com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando e salmodiando no Senhor, no nosso coração. Deixa eu dizer uma coisa: quem é cheio do Espírito Santo consegue conversar com toda a igreja. Ou será que tem dentro da igreja alguém que você não consegue conversar? Deus fiel, aleluia. Porque quem é cheio do Espírito Santo tem comunhão, pastor. Independente de ministério, independente de crédito teológico, tem comunhão. Aleluia. Mas se você tem esse negócio, eu não vou muito com a cara dele, com a cara dela, o hino dele, o hino dela, irmão. Você pode estar cheio de qualquer coisa, menos do Espírito Santo. Porque Paulo diz no verso 18: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo, e que não haja contenda. Falando entre vós. Então tem comunhão para quem é cheio do Espírito Santo. Verso 20: dando graças a Deus. Irmão, um crente cheio do Espírito Santo é um crente que agradece. Está na luta, está na prova, está no deserto, agradece a Deus, fala: bendito é o Senhor. Salmo 19 diz aqui: o céu e a terra proclamam a glória de Deus. Bendito seja Deus que criou todas as coisas. Quem é cheio do Espírito Santo consegue olhar Deus em todas as coisas e dizer: o carro bateu, o carro estragou, a briga está ali, não importa, graças a Deus. Verso 21, e eu concluo aqui: se você é cheio do Espírito Santo, se não for, tem tempo ainda para esse culto de você se arrepender. Verso 21, sujeitando-vos uns aos outros. Eita, palavra difícil. Imagina se eu vou para o 22 que diz que a mulher tem que sujeitar os maridos. Não é a temática, eu não vou entrar nisso. Mas aqui no 21 ainda: sujeitai-vos uns aos outros. Eu vou dizer o que é mais difícil no nosso dia: sujeitar os nossos líderes. Você é o crente que bate de frente com o teu pastor? Alguém ali fez? Não, Deus é tua testemunha. Irmão, quem consegue se sujeitar? E sujeitar aqui não é dizer eu sou um zero à esquerda. Sujeitar aqui é olhar o que Paulo escreve em Filipenses capítulo 2, dizendo: eu preciso considerar o meu próximo superior a mim, para que todas as coisas que são manifestas na igreja seja para a glória de Deus. Então, se tu canta, se tu prega, se tu rege, se você apresenta aqui, faça isso para a glória de Deus. Se sujeite para ver a glória de Deus. Vivam para a glória de Deus. Então, para você recapitular aí, eu vou concluir aqui. O Dionísio prepara o louvor. Você que é cristão, você já tem o Espírito Santo. Mas você está cometendo um pecado não sendo cheio desse Espírito Santo. E você não precisa ser batizado com o Espírito Santo para ser usado pelo Espírito Santo. Eu já vi alguém pregar aí que só é usado por Deus quem é batizado com o Espírito Santo. Você pode ser usado aqui essa noite não sendo batizado. Só que o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder que todo crente precisa para fazer a vontade e a obra de Deus. Então, Joel diz: pelo arrependimento o Espírito vem. Pela mensagem do arrependimento a igreja recebe o Espírito Santo. E por essas características de não andar conforme as trevas, mas andar conforme a luz, não viver as suas vontades, mas viver a vontade de Deus, caminhar conforme a palavra, não se embriagar com as coisas do mundo, mas buscar ser cheio do Espírito Santo, se dar com todo mundo, ter comunhão, se sujeitar e ser grato a Deus. Essas são a característica de alguém que é cheio do Espírito Santo. Aí quando você já está vivendo tudo isso, e agora eu vou pregar como um pentecostal, aí sim, irmão, quando você está vivendo tudo isso,
Aí tem culto que você marcha. Aí tem culto que você fala língua estranha. Aí tem culto, irmão, quem olha para você sai escandalizado, porque você está cheio. Mas eu te digo, não é todo culto. Que não é todo dia que você está de acordo com essa lista. Agora, na semana, no mês, no ano que você está vivendo aqui, tintim por tintim, irmão, não precisa nem de culto. Qualquer corinho na rua você marcha. Qualquer louvor no teu carro você braga em língua estranha. Qualquer hino você chora. Qualquer pessoa na rua você diz: ei, tem campanha lá na igreja, você evangeliza. Mas você precisa andar de acordo com a palavra para ser cheio do Espírito Santo. Se põe de pé em nome de Jesus. Deixa eu para cá. Atos capítulo 19. Eu vou encerrar aqui porque eu planejei encerrar aqui. Tinha os discípulos de João que nem sabiam da existência do Espírito Santo. Aí Paulo chega em Efésios, ele chega e diz assim: ei, que batismo que vocês são batizados? Ele diz: no batismo de João, para arrependimento. Aí Paulo diz: vocês já receberam o Espírito Santo? Eles falaram: nós nem sabemos que existia Espírito Santo. Aí Paulo batiza eles em Cristo, eles recebem o Espírito Santo e falam em outras línguas. E eu quero que essa palavra se cumpra hoje aqui, pastor. Que além de pessoas que estão recebendo a plenitude do Espírito, também recebam o batismo com o Espírito Santo. O Dionísio vai cantar. E você que puder sair do seu lugar, vem aqui na frente. Eu quero orar pela sua vida. Os obreiros, os irmãos que são cheios, nós vamos vir aqui e vamos orar pela sua vida.